Olá, amadinhos! Hoje a nossa aula 48 é para aquelas pessoas que não conseguiram, né, a média, e nós vamos fazer a nossa revisão de recuperação, tá certo? Vamos lá então, começando a nossa revisão da unidade 2, revisão para recuperação, né? Revisão da recuperação, unidade 2. Nós temos a aula 25, que é literatura romantismo, a aula 29, que é gramática, sintaxe, as orações subordinadas substantivas, gramática também, sintaxe, as orações subordinadas verbiais no contexto, variação linguística, e 38, que é literatura pré-modernismo 1, prosa. Beleza? Romantismo então, né? O que acontecia? Qual era o contexto histórico do romantismo, né? Temos aqui, quando o romantismo começou a espalhar-se pela Europa, o Portugal passava por um momento difícil. Quais momentos? O Napoleão havia invadido o país e o rei Dom João VI, da família real, e os nobres refugiaram-se no Brasil. Os ingleses conseguiram expulsar as tropas de Napoleão, mas depois não queriam deixar Portugal, o que ocasionou o quê? Novas lutas. Dom João VI voltou a reinar, mas logo morreu, deixando seus dois filhos, Dom Pedro, então imperador do Brasil, e Dom Miguel lutando pelo novo trono. Beleza? Produção literária, amado. O que nós temos, né? Temos o seguinte, os escritores mais ativos do romantismo português eram também jornalistas. O marco inicial do romantismo, a publicação do poema Camões, de Almeida Garré, em 1825. Aqui falando do romantismo lá em Portugal, beleza? As características, visão idealizada do mundo, supervalorização do eu, fuga ou evasão da realidade. Lá no romantismo de Portugal também tem essa divisão em geração. A primeira geração, nós temos o seguinte, a sobrevivência de característica neoclássica. Como assim? O nacionalismo, historicismo, medievalismo. Segunda geração, mal do século, o excesso do subjetivismo e do emocionalismo romântico. Temos aqui racionalismo, escapismo, fantasia e pessimismo. Terceira geração, diluição das características românticas e pré-realismo. Agora falando do momento histórico no mundo, né? Já foi falado, guerras napoleônicas, desdobramentos da Revolução Francesa, o legado da primeira Revolução Industrial, o liberalismo burguês. No Brasil, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o período joanino, né? Dom João VI, que é de 1808 a 1821, e a independência, 1822. Nós também temos a questão da poesia, né? Essa divisão, que a primeira geração, nós temos nacionalista, indianista, religiosa, os poetas que se destacam, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Segunda geração, marcada pelo mal do século, e apresenta egocentrismo, irritado, pessimismo, atração pela morte. E quais são os principais autores? Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Filho. Lembrando, essa segunda geração é aquela geração ultra romântica, pessimista, tá certo? Melancólica. Terceira geração, poesia com caráter político-social, é formada pelo grupo Condureiro. O maior representante é Castro Alves, que é o poeta dos escravos. Vamos lá para a segunda aula, que é a aula 29, que é as orações subordinadas substantivas. Temos aqui a classificação das orações subordinadas substantivas. Se ela tem função de sujeito, ela será o quê? Subjetiva, tá certo? Se tiver função de objeto, vai ser objetiva direta.
Se tiver função de objeto indireto, objetiva e indireta. Se tiver função de complemento nominal, vai ser completiva nominal. Se exercer função de predicativo do sujeito, vai ser predicativa. E se tiver função de aposto, apositiva. Então, é necessário você ter esse domínio da linguagem no período simples, tá bom? Que é aqui, ó, falando do período composto por subordinação, beleza? Então, aqui tem o seguinte: as orações subordinadas substantivas começam maioritariamente com as conjunções integrantes, que é que ou se. Isso daqui é conjunção integrante. Aí nós temos: é necessário que você se apresente ao serviço amanhã. É necessário que você apresente ao serviço amanhã. É necessário isso. Isso é necessário. Então aí, que você se apresente ao serviço amanhã, eu tenho oração subordinada substantiva subjetiva. Quero que você seja mau conselheiro. Ou melhor, mau conselheiro não, amadinha, meu conselheiro. Ó, então, esse aqui, se você seja meu conselheiro, está completando o sentido da primeira oração, do verbo da oração principal, tá certo? Então, essa daí, ó, quero, complementa o verbo da primeira oração. Então, oração subordinada, objetiva direta, tanto que não apareceu o quê? Conjunção. Já na segunda, na terceira, nós temos o seguinte: a professora insistiu muito em que os alunos tivessem aula de recuperação. Insistiu em que, ó, em cima e antes da conjunção integrante. Então já sabe que é um complemento da primeira, né? Então nós temos aí a oração subordinada, objetiva e indireta, vem acompanhada da preposição aqui, tá? Certo? Eu esqueci de colocar a caneta, voltando aqui para vocês. Aqui, ó, o quezinho aqui. Sinto necessidade, ó, necessidade é nome. Aqui apareceu o que? Preposição. Se tá completando o sentido do nome, vai ser completiva nominal, tá bom? Esse daqui é o nome da oração principal. Aí, o bom é, olha só, verbo de ligação. Essa daqui vai ser o que, amadinha? Vai ser a predicativa. Pedi um favor a meus amigos, que esperasse por mim. Então aí, a positiva. Beleza? Vamos lá para nossa aula agora, a aula 31, que é as orações subordinadas adverbiais no contexto. Adverbiais vai ter função de adjunto adverbial, ou seja, função de advérbio, ó, ou de uma locução adverbial. A oração subordinada adverbial é aquela que tem valor de advérbio. Exerce essa relação ao verbo da primeira, né? E a função de quê? De adjunto adverbial, que eu já falei antes, amadinho. Nós temos aqui ela pode ser de causa, a oração subordinada adverbial de causa, que diz o quê? Já estou dizendo, causal, causa. Então, ó, não compareceu à reunião dos condôminos porque viajou. Qual foi a causa dele não ter comparecido? A viagem. Então, esse porque viajou, oração subordinada adverbial causal. Quais são as outras conjunções que eu posso usar, né? Uma vez que, como, visto que, já que, porquanto. Também pode ser concessiva, né? Que vai dar uma ideia de concessão, ó. Não percebeu nada. Olha a oração principal. Embora estivesse atento, ó. Embora estivesse atento. Olha só, houve uma concessão aqui, olha. Você está atento, como não percebeu nada, né? Então, houve uma oposiçãozinha aí, né? Uma concessão. Então, quais são as outras conjunções, né? Concessivas. Nós temos aqui, ó. Embora, conquanto, mesmo que, apesar de, não obstante, se bem que, posto que, em que pese, ainda que. Agora, condicional. Condicional dá ideia de quê? De condição. Vamos observar aqui neste exemplo. Irei à praia logo cedo. Se
não chover. Então, qual é a condição? Só vai à praia se não chover. Então, a oração subordinada adverbial condicional dá a ideia de uma condição. Quais outras conjunções? Eu posso substituir por caso, salvo, contando que, desde que, a menos que. Ok? Vamos mais outra. Temos aqui a consecutiva. Trabalhou tanto que adoeceu. Qual foi a consequência, né, de ter trabalhado, né? Ele ficou doente. Desculpa aí, tá, Madinho? Não aguentei. Agora, comparativa. Ó, ideia de comparação. Trabalha como uma escrava. Então, esse aí tá comparando, né? Que tá trabalhando demais, como se fosse uma escrava. Então, quais as outras conjunções eu tenho? Como, tal qual, feito que, mais que, menos que. E tanto quanto, beleza? Temporal. Ó, ideia de tempo. Houve protesto depois que o diretor saiu da reunião. Mas esse depois que dá a ideia de tempo. Ó, quando o diretor saiu da reunião, ó, olha só. Depois, logo que, assim que, pode encaixar que não vai alterar o sentido. Vai continuar com a mesma ideia. Beleza? Final, indica finalidade, ó. Tentei de tudo para que ele tocasse um instrumento musical. Qual a finalidade para ele tocar um instrumento musical? Então, sempre assim, indicou finalidade, eu vou usar para que, a fim de que e outras. Proporcional, proporção, amadinho, ó. À medida que chovia, as ondas cresciam. À proporção que chovia, entendeu? As ondas cresciam. Quais as outras conjunções que dão ideia de proporção? Quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos. Belezinha? Ok. Vamos lá para nossa aula 37. Que é o que, amada? É a variação linguística, né? Ó, o que é? A diversidade, a diversificação, né? De palavras, do modo de falar de cada um. Por quê? Porque há várias pessoas, né? Que vêm de várias regiões e há essa variação. Por isso que fala que a nossa língua é dinâmica, que está em constante evolução. Então vamos lá. Variação linguística no contexto. A língua é dinâmica e está sujeita a inúmeras variações. Variação linguística é a diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de uma mudança de seus elementos. Quais são os elementos? Vocabulário, a pronúncia, a morfologia e a sintaxe. Essa peculiaridade da língua está sujeita ao contexto histórico, geográfico, sociocultural, no qual os falantes estão integrados. Temos aqui o seguinte, né? Algumas expressões que antigamente o povo falava e agora está em desuso, né? O que é isso? O que se torna? Qual seria essa classificação? Vou classificá-la como o quê? Há uma variação histórica. Aquela que sofre, né, transformações ao longo do tempo. Como assim, amadinho? Antigamente, farmácia era escrita o quê? Com PH. Agora, como ela é escrita, não houve uma mudança? Agora não é F. Lembra que eu falei lá na aula, quando eu trabalhei variação linguística, eu falei da questão do Felipe com PH? Né? Ó, agora é o que? F. Então aqui tem algumas expressões agora que deixaram de ser usadas. Tabef, que significava tapa, bofetada. Saque-planta, quer dizer patife, pilantra. Basbaque, pessoa ingênua, simplória, tolo. Chumbrega, de má qualidade, ordinário. Sirigaita, mulher espevitada, pretensiosa. Alcunha, apelido, codinome. Pachorra, calma excessiva, paciência. Garrucha, espingarda, bacamarte, quipricó, confusão, borbúdia, balela, mentira, conversa fiada. Ó, variação regional, que um objeto terá o quê? Mudança conforme a região. Aqui nós temos o pão que francês, eu falo pão francês, mas em outra região vai chamar de carequinha,
cacetinho, carioquinha, pão aguado, pão de sal, tá certo? Então essa variação ocorre quando a mesma língua é falada de forma diferente de acordo com a localidade do falante. Um bom exemplo é a mandioca, né? Que em outra região é chamada de aipim, de macaxeira, jerimu, abóbora, morango, o didi, sacolé, geladinho. Então, nós temos aí uma variação linguística regional, que pode também ser classificada como diatópica. Aqui nós temos o seguinte, ó, a questão do dialeto caipira, né, que pertence àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma educação formal, né, em função disso, não conhece a linguagem culta, a linguagem padrão. Veja aqui, o Amadinho, a Mauricinho fala bem assim, é você, Chico, você. Não, é você que mora na cidade. Estou falando que não é você que se fala, é você. Ah, sim, claro. Entendeu? Olha só a fala do Chico. Outra aqui para vocês, ó. Momento paquera. Oi, tem problema de nós bater um papo? O que faz? Claro que tem problema. Né? A mulher ficou de coração batido. Logo no início, ela ficou toda feliz. Opa, que gato! E de repente, na fala, ela capou o gato e deixou o Amadinho sozinho, sem entender. A variação diatrástica, né? Que é a variação social. Grupo específico, pessoas, né? São variados que possuem diferenças em nível fonológico ou morfossintático. Fonológico, você vai perceber no som. A pessoa fala plantar, em vez de plantar, bom, em vez de bom, problema, em vez de problema, bicicleta, em vez de bicicleta. Morfossintático vai estar relacionado à regência e à concordância. Ó, 10 real, houve o que? Um erro de concordância nominal. Em vez de falar 10 reais. Vi ela, em vez de falar eu a vi. Eu trouxe, em vez de falar eu trouxe. A gente fumo, em vez de falar nós fomos. E o jargão profissional, né? A linguagem repleta de uso de palavras técnicas, né? Que nós temos aí a palavra da classe profissional, médico, advogado, profissionais de informática, jornalista e outros. E a variedade o quê? Estilísticas são as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade. A língua pode variar entre uma linguagem formal ou uma linguagem informal. A linguagem formal que você vai usar numa entrevista, na hora que você for fazer uma apresentação de trabalho, uma reunião empresarial, um congresso. E a informal é quando você bate aquele papo como nas reuniões de família, entre os amigos e colegas. Nesse caso, há uso de linguagem coloquial, gíria ou jargão. Como assim? A gíria de skatista, surfista, rap, tatuadores. Agora a aula 38 é o pré-modernismo prosa. A linguagem do pré-modernismo é de 1900 a 1922, ou seja, tem livro que fala de 1902 a 1922. O pré-modernismo não é uma escola, que eu já falei para vocês, é aquele período de transição entre escolas literárias, do simbolismo no Brasil e o modernismo. O simbolismo no Brasil e o modernismo. A linguagem do pré-modernismo se refere às características presentes no conjunto de obras e romances escritos no pré-modernismo. O pré-modernismo não foi uma escola literária, mas um período em que diversas obras foram escritas, mas que não se encaixam no momento do que aconteceu. Ou seja, nem no simbolismo, nem no seguinte, no modernismo. A linguagem era simples, coloquial e regionalista. Tá bom? Isso aqui nós estamos falando da literatura, o modernismo e a linguagem do modernismo. Ó, as principais características: ruptura compassada, autores adotam as inovações que feriam o academicismo, o regionalismo, a realidade rural brasileira é exposta a seus traços idealizadores do romantismo, a miséria do homem, do campo e apresentada de forma chocante. Literatura de denúncia, os livros são em tom de denúncia da realidade brasileira. O Brasil oficial é substituído por um Brasil não oficial, no sertão, nordestino, caboclo,
caboclos interioranos, realidade do subúrbio. Contemporaneidade, a literatura retrata fatos políticos, a situação econômica e social contemporâneos, diminuir a distância entre a realidade e a ficção. Aqui nós temos o seguinte, né? O sincretismo, a luta do velho e do novo, a semana da arte moderna, Canudo, a miséria e a violência, os sertões brasileiros, Brasil esquecido, e a Bela Época, que é aquele período que começa a questão, vamos aqui para a região norte, o ciclo da borracha, lá para a região sudeste, o crescimento da cidade, né, industrial, tá certo? Foi nesse período aqui, belezinha? Então, agora vocês, Madil, que estão aí na sala, farão a avaliação, né, da recuperação. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Até lá, uma boa avaliação.